Então, amigos, vamos mentalizar Jesus, nosso amado Mestre, nos colocando humildemente na condição de aprendizes, de servidores do seu amor, pedindo a Ele que esteja conosco em todos os momentos das nossas vidas, das nossas lutas, das nossas decisões, dos nossos acertos e dos nossos erros, para que possamos sempre levar em consideração o seu caminho e a sua verdade. Que Ele permita que seus mensageiros, nossos benfeitores queridos, estejam sempre presentes nos momentos de reunião, nos nossos sonos, nas nossas lutas diárias. Sabemos que não estamos sós e sabemos que podemos contar sempre com o amor divino. Que Jesus esteja sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, aumentando a nossa fé e nos dando força e coragem para seguirmos o nosso caminho, que também é o caminho dele. Que assim seja. Boa noite, Eliana. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel. Boa noite, quem chegou agora por último. Alexandre poderia ler a primeira parte, Alexandre, e a Vânia ler a segunda? Vamos lá, então. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para que nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra, a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Abre 1862. A ciência conosco. Geralmente, a primeira criatura que sofre a violentação de nossa intemperança mental somos nós mesmos. Antes de atacarmos o próximo com as irradiações perturbadoras ou destrutivas da cólera, desintegramos as próprias energias, convertendo o cérebro num caos e a palavra num estilete invisível, na ação desvairada de nossa inconsequência. Tenhamos serenidade diante de nós, consagrando a autodisciplina por diretriz da própria alma,
em qualquer circunstância. Guardemos calma diante das forças conturbadas que eventualmente nos cerquem e deixemos o verbo ou a decisão para a hora do equilíbrio, certos de que a desarmonia em nós ou fora de nós é sempre nuvem pesada de mortíferos dardos de treva, desânimo, aflição e morte. Tem paciência contigo e usarás a verdadeira tolerância com os outros. Cerra as portas da consciência aos impulsos da animalidade primitivista. Não des guarida ao raio da violência que te induz a desatinos fatais e aprenderás que a paciência vale mais que o repouso, simbolizando no firmamento de nosso espírito o arco-íris da aliança entre nossa alma e a harmonia celeste, elevando-nos à insignificância de criaturas incipientes e frágeis do universo para a luz soberana da grandeza divina. Emmanuel, livro Caridade, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Obrigado a todos. Então, nós temos, né, um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a paciência, e nós temos um texto de Emmanuel, né, que fala especificamente da paciência conosco. E acho interessante, né, cada um de nós, quando lê o texto, ou quando ouve a leitura, nós temos uma percepção, né, uma frase se destaca, um elemento do texto nos chama atenção, e uma ideia que está ali, né, e que outros não viram, muitas vezes a gente percebe, e é isso que faz que o estudo fique interessante, né, porque cada um de nós vê de um ângulo diferente. Uma das razões que me chamou, né, uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto, primeiro né, a fala do Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que nós temos razões para ter paciência, né, com as nossas lutas, com as nossas dores, com as nossas provas, porque nós temos um passado a expiar e nós temos que nos fortalecer para o futuro. Então, é interessante que o foco que ele dá, né, essa simples frase, que tem um ar tão simples, na verdade, esconde todo um projeto, né, de percepção da realidade. Há sofrimentos que nós podemos evitar, que são coisas que dependem das nossas ações, das nossas atitudes, mas há provações que nos alcançam e que não dependem de nós, né? Ninguém escolhe ter um filho com problema, ninguém escolhe ter uma esposa que fica doente, ninguém escolhe ter um diagnóstico difícil, né? São situações que nos alcançam na vida e com essas, né, entre outras, nós temos que aprender a lidar, né? A paciência é esse ato de confiança na providência divina, que não faz nenhum de nós viver aquilo que não precisa viver. É essa certeza que nós temos que nenhuma coisa nos alcança, nenhum problema nos alcança, se nós não temos algo a aprender com ele. E nós temos um passado, né? Como o Espírito amigo nos lembra, nós temos um passado. Então, eu não sei que aspecto do meu passado está voltando agora para mim, mas eu sei que pode ser, né, obra da minha própria ação, né, consequência da minha própria ação, aquilo que eu estou vivendo. Então, ter paciência significa ter confiança, né? Mas, ao mesmo tempo, significa se fortalecer, porque nós não temos muitas escolhas, né? Você vem para o mundo, né? Quando nós viemos para cá, quando Deus criou a possibilidade da reencarnação e nos fez vir e vir e vir, Ele está dizendo, você precisa aprender, você precisa se fortalecer, e não tem outro jeito de se fortalecer senão enfrentando, né, as dificuldades. O próprio fato de viver nesse mundo, mesmo que você seja a pessoa mais correta, mais, né,
não tem como, é um mundo de provas e expiações, é um mundo onde as pessoas estão sofrendo, se não é você que está sofrendo, é alguém ao seu lado. E aquilo nos afeta, porque nenhum de nós vive isolado, nenhum de nós é uma ilha, né? Então, ter paciência é um exercício de profunda compreensão das leis da vida, confiança em Deus, confiança no processo, né, de aprendizado de cada um de nós. E, ao mesmo tempo, é saber que cada luta vencida, cada batalha, né, que nós lutamos, mesmo que não conseguimos vencer totalmente, é um passo adiante, né? Porque não tem outro caminho. A vida não vai se tornar mais leve, o mundo não vai mudar para se acomodar a nós, né? As leis da vida não vão se alterar porque nós estamos chorando. Nós temos que ficar mais forte, nós temos que aprender a lidar com as coisas. E ninguém está nos chamando a sermos, né, super-heróis de hoje para amanhã. Mas essa paciência conosco é também a paciência de quem fala, eu estou aprendendo, né? E o Espírito de Emmanuel nos dá uma série de indicações ali, que eu não vou entrar, porque vai certamente vir no comentário de mais alguém. Ele nos dá uma série de recomendações, né, do que significa ter essa paciência conosco. Então, vamos lá, eu acho que nós temos aí dois textos maravilhosos, né? E sim, a vida é composta de 1000 alfinetadas, às vezes, né? Que acabam ferindo, e que acabam doendo, e que testam a nossa paciência, que testam a nossa coragem, que testam a nossa boa vontade, né? Mas não tem outro jeito, né? Nós não vamos... se a alfinetada dói, a gente tem que aprender, né, a ganhar resistência, para que ela não doa mais. E eu finalizaria dizendo, criar resistência e criar força não é criar insensibilidade, porque nós temos que tomar cuidado com isso, né? Muitos de nós nos tornamos fortes, mas por um processo de perda da sensibilidade. Eu fico resistente à dor, não porque eu aprendi a lidar com a dor, a entendê-la, a aproveitá-la, mas porque eu me transformei em alguém insensível. E nesse momento, eu perco também a capacidade de ter empatia com a dor dos outros. E essa, eu acho, é uma das razões porque a vida nos ensina pelo sofrimento e pela resolução de problemas. Porque quando eu tenho que resolver um problema, ou eu tenho que superar uma dor, eu me habilito a entender a dor daqueles que estão caminhando comigo. Porque senão a gente viraria um poço de egoísmo, né? E de isolamento. Mas vamos em frente, né? Palavra aberta, para que a gente possa ter mais ângulos, mais pontos de vista. Yuri, Adriana. Adriana, depois Yuri. Ok, se ninguém se habilita, eu vou. Essa questão foi uma das que eu pensei muito, essa que você falou, César, que a gente espia o passado e se fortalece para o futuro, né? Que ele falou no texto. E aí, e ele comenta lá no texto, né? Que Jesus sofreu muito mais do que a gente sofre e ele não tinha expiações, né? Então, por que isso aconteceu? Né? Então, quer dizer, para nos dar o exemplo, para nos mostrar como agir, né? Qual é o caminho a seguir, né? Seguir os passos dele, né? Os exemplos dele. E aí eu fiquei pensando, falei, nós passamos, assim, 2000 anos, um pouco tratando toda a história de Jesus e os acontecimentos, né? Como, assim, tratando Jesus como um objeto de culto, né? Mas não, eu acho que chegou o momento realmente de a gente tratar Jesus como um modelo de comportamento,
né? Então, a gente mudar o nosso comportamento, usando como exemplo, né, o comportamento de Jesus, né? Então, eu pensei muito nisso. Então, acho que chegou a hora da gente... Bom, a gente tem que ter o discurso, mas a gente tem que partir mais para a ação, para realmente fazer a nossa reforma íntima, né? Então, eu pensei muito também na questão que ele coloca no texto, né? Que perdoar quem nos faz mal é ter paciência com a pessoa. Eu nunca tinha visto por esse ângulo, isso me tocou bastante. E aí eu comecei a pensar durante toda a minha vida, comecei a lembrar os fatos marcantes na minha vida, onde eu sofri muito, como é que eu lembrava da pessoa que me fez sofrer, né? Qual é o sentimento que eu tenho por essas pessoas hoje? Então, é bom esse foco, você tentar trabalhar isso, né? E aí o texto diz, quando você aprende isso, você começa a ter mais paciência com você mesmo, você começa a entender as falhas do outro, porque você sabe que você também tem falhas, e aí você é mais tolerante com o outro. Então, entra tudo numa harmonia, acho que dentro da nossa existência, né? Acho que se torna mais fácil da gente conseguir o objetivo, pelo menos um pouquinho, né, nessa encarnação. Perfeito, Adriana. Yuri, Sebastião. Oi. Eu tenho três palavras que me chamam no texto. Eu vi perdão, caridade e aceitação disso que nos acontece. Então, eu pensei muito no perdão. Então, eu disse, se eu fosse humilde, eu perdonaria todo mundo. Porque se nós não perdonamos, é porque nós creemos que somos melhor que a gente, porque nós dizemos, eu não faria nunca isso para essa pessoa. Então, isso falta muito. Eu só posso falar por mim mesma, mas eu sinto que eu não posso perdonar uma pessoa porque eu acho que eu nunca faria algo assim. Mas eu preciso muito humildade. E eu escutei uma frase de Chico Xavier que ele disse: a paciência é um medicamento que é um remédio que precisa ser tomado todos os dias. Então, é um exercício. A paciência nós precisamos a todos os dias, pouquinho a pouquinho. E estava pensando também que a paciência começa hoje, com a gente da casa. Eu remarquei que muitas vezes eu tenho paciência com a gente da fora, mas não com a gente de minha casa. Então, nós precisamos começar com nós mesmos, com nossa família, principalmente. E outra coisa também que com respeito ao perdão, eu escutei uma frase que diz: a perdão vivenciado com sinceridade é a fonte de consolação e de bênçãos para ele que oferece. Abreviará sofrimentos que sofrimentos que a todo tempo, todos os dias. Então, a perdão não é por a outra pessoa, a perdão é por nós mesmos. Perdão é personal para nós. Então, é muito trabalho, e como você disse, se nós acreditamos em Deus, nós sabemos que tudo está coordenado, que tudo é como deve de ser, a providência, tudo é um equilíbrio. Então, por que nós nos revoltamos? Por que nos perguntamos por que me acontece isso? Nós já sabemos que Deus programa todo, então é preciso aceitar tudo isso que nos acontece.
Então, isso. Eu queria falar que, lendo o texto e refletindo sobre a paciência, me hizo pensar muito que hoje em dia quase ninguém tem paciência. Se você vê o mundo lá fora, todo mundo vive correndo, todo mundo vive estressado, ansioso. A gente toma remédio porque não tem paciência. E eu acho que agora, neste mundo, é um problema muito grave a falta de paciência, e a paciência se cultiva. Eu penso que também vino muito como de nossa desconexão da divinidade, da espiritualidade, e por isso eu falo como as enfermidades não que se vê hoje de estresse, de ansiedade, tudo isso que antes não se falava disso. Quando eu era menino, ninguém falava disso, não? E agora todo mundo toma remédio, todo mundo. Então, acho que nós temos que voltar, temos uma grande parte, a parte espiritual que nos falta a maioria do mundo lá fora, e acho que é um problema muito grave, a falta de paciência, ou cultivar a paciência todo o tempo, e enfim, como Yuri falou também, ter fé em Deus, não? Porque se você tem fé e você sabe que tudo vai estar bem nas mãos de Deus, não? Não tem por que se apurar para as coisas, ou ter prisa, ou todo vai dar certo nos tempos de Deus. Então, é um pouquinho mais de fé e cultivar, como disse o Chico, eu acho que temos que tomar 3 vezes por dia esse remédio, e não uma só vez. E seria o caso, né? Oi, Yuri. Esta é uma frase que eu gostei muito, e diz: todos os problemas, todas as dificuldades jamais superam a nossa capacidade de resolvê-las. Jamais. E jamais supera a nossa capacidade de crer, de confiar, de pedir a Deus e ao Cristo, a espiritualidade superior, a nos assistir. Muitas vezes isso que acontece é que nossa capacidade de entendê-las, muitas vezes nós creemos que não podemos, mas sempre nossa capacidade vai ser muito mais grande todo o tempo que as dificuldades. E isso também é a fé. Perfeito, Yuri. Obrigado. Oi, Nilce. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de complementar um pouquinho, né? A paciência, acho que anda junto com a indulgência. A gente tem que entender que os outros têm defeitos como nós temos, e que todos nós estamos doentes neste mundo, em tratamento. Então, não dá para ficar sem paciência, né? A gente tem que ter sempre paciência, indulgência, a caridade, ter amor ao próximo, isso tudo anda junto, né? E cuidar com as nossas reações, quando a gente estiver nervoso, muito alterado, eu sei por experiência, aprendi a ser assim. Quando estiver nervoso, querendo revidar ou responder alguém diante de um insulto, né? De uma provocação, é melhor silenciar, ficar quieto, sair de perto, não demonstrar nenhuma reação, nem dizer nada, né? Porque pode piorar muito. E como disse no texto, sai da gente primeiro, né? Então nos faz mal primeiro. Aí vai fazer mal para o outro. E com isso, o outro também vai desejar mal a gente, então vai voltar para a gente, né? Se a gente for grosso, revidar alguma ofensa que ele faça, a gente vai revidar e vai ficar aquele bate e volta, né? Vai para ele e volta para a gente. Mas, primeiramente, faz mal de quem saiu, né? A quem saiu. Seria isso. Maravilha, obrigado. Obrigado, Nilce. Seu Nícias. Eu vou comentar um pouquinho do livro Palavra de Vida Eterna. Eu peguei um texto que ele fala sobre a melhor medida.
Eu achei interessante que ele fala que os problemas da alma agravam mais do que as doenças do corpo. Quer dizer, a gente tem mais problema de depressão, né? Ansiedade, quer dizer, devido ao problema a falta de paciência. Então, a gente vive, né, envolvido, às vezes, né, com medicamentos, né, em situações em que o nosso comportamento é agressivo, e é muito comum no lar, em tudo quanto é lugar, agressividade exatamente. É porque o que ele está concentrando é exatamente, você tem um problema no corpo, e quando você tem um problema que exige você um controle mental, aí a gente não dá conta, né? E outra coisa também, que é muito difícil na nossa vida, a ingratidão é o veneno contra os melhores gestos. Desanima você, acaba com você. Aí você tem que ter a paciência, porque ingratidão é muito comum. Você, o tempo todo, ser criticado, não é valorizado, né? E nós estamos nesse mundo de provas e expiações. E quando eu vejo assim, quando fala em perdoar, né? A paciência, a gente tem que levar o perdão é como se fosse você levar amor para dissolver, né, essa aspereza que tem aqui na Terra. Como que eu vou fazer no meio de pessoas agressivas, pessoas que não reconhecem você em nada? Eu tenho que levar o amor, manter o amor, que ele é que vai saber como eu vou lidar diante dessas situações. Tem outro ponto também, que ele aconselhou, para a gente não profira palavras de arrependimento. Você fala, você vai arrepender depois você feriu a pessoa, depois você machucou todo mundo, arrependi. Não tem, né? Nós temos que evitar isso. É exatamente a paciência, né, que controla. Outra coisa também é o silêncio, né? É muito importante a gente ficar levantando sombras que os outros têm. Você está muito preso às sombras, não à parte positiva das pessoas. E outra situação que eu coloquei aqui em todo embaraço que a gente vê, nós devemos espelhar a paciência. Diante de todas as pedras do caminho que a gente tem, nós temos que usar paciência, senão nós não vamos dar conta, porque até é interessante, que eu vejo, quando fala a terra é muito próximo, é isso mesmo, porque aqui a gente vai aprender a ter paciência, vai aprender a ter caridade, vai aprender a ter humildade, porque se a gente chegar num mundo mais elevado, perfeito, lá já estão vivendo tudo isso. Então, aqui é um lugar que eu vou ter que aprender isso, vou ter que aprender paciência. E a gente não compreende isso, que nós estamos num mundo de provas e expiações. Eu estou diante de dificuldades, que eu vou ter que ter muito controle, muita paciência. Então, seria mais isso aí que eu gostaria de falar. Obrigado, seu Nícios. Perfeito. Eu faria uma ponte rapidinho, antes de passar a palavra. Sim, é um remédio, né, que a gente tem que tomar 3 vezes por dia mesmo, porque nós temos que ter paciência com o mundo que nos cerca, nós temos que ter paciência conosco, né, como a Neuci falou, a nossa forma de reagir e de agir, e é um teste, o mundo no qual nós vivemos é um mundo de tensões. E a flexibilidade excessiva
ou a moleza excessiva é tão perigosa quanto a dureza excessiva. Há pessoas que vão parar no hospital, vão ser internadas com depressão ou com cansaço extremo, porque têm uma atitude de dureza extrema. São inflexíveis. Não conseguem. É o que os chineses, né, nos ensinamentos lá taoístas falam, né? Muitas vezes na vida você tem que agir como a água, né? Que vai encontrando os caminhos. E muitas vezes você tem que ser como o bambu, né, que diante da ventania é capaz de se curvar quase até bater no chão, mas depois ele volta, né? Então, eu tirei a fala da Vânia, eu acho. Não? Eu ia falar que nós enverga, mas não quebra, né? É isso. Falando no caipirês nosso, né? Eu falei, ela ouviu e pronunciou. Eu falei enverga, mas não quebra, né? É isso, entendeu? Então, mas é preferível, né, envergar, é preferível se curvar do que se quebrar, né? Então, às vezes, a paciência, a tempestade vai passar, né? Não existe tempestade eterna, né? Então, eu tive sempre muita dificuldade, né, com essa questão de não reagir na hora, de bate-pronto, né? E hoje em dia, com a idade, você vai vendo quanto prejuízo isso traz para a gente, quantas encrencas a gente se mete por causa disso, quantos inimigos a gente faz, né? E, às vezes, você fala, era melhor eu ter passado por bobo, ter ficado quieto. O que eu perco por me passar por bobo? Né? Nada. Você não perde nada. A pessoa sai achando que você é um bobo, e você fala, tranquilo, eu vou embora em paz para minha casa e continuo minha vida, né? Agora, eu deixo ele pensar, não quer dizer que eu seja, né? Ele fala, olha, vou aqui, vamos fazer um negócio, você vai ganhar muito dinheiro. Ah, que bom, que bom. Agora, a hora que ele fala, assina aqui, eu falo, não, não vai dar, né? E aí eu vou embora, porque se fazer de bobo não é ser bobo, né? Então, se curvar, às vezes é sinal de humildade e de paciência, né? Porque às vezes a vida, ela bate, né? Ela bate firme e a gente é melhor ser feliz do que ter razão, Alexandre, sem dúvida, né? Porque às vezes a gente tem razão e arruma um inferno para a vida, né? Entra em discussões e briga e quer convencer a família. E a verdade nós somos responsáveis por nós. As pessoas vão viver a vida delas, vão fazer as escolhas delas. Quem quiser nos ouvir, vai nos ouvir. Quando nós quisermos ouvir os outros, nós vamos ouvir. Nós podemos ter carinho, paciência, respeito com as pessoas, mas nós não podemos viver a vida de ninguém, né? As pessoas fazem escolhas, essas escolhas refletem o grau de maturidade delas, o degrau que elas, desculpa, que elas alcançaram na vida. Então, às vezes é melhor, né, você falar, deixa quieto, eu vou embora tranquilo, não vou sair daqui com problema, né? E isso é uma coisa, eu finalizaria, né, voltando a essa questão que a Nilce levantou das reações, né? Emmanuel fala aqui, né, num certo momento, para a gente tomar cuidado com as forças, né? Ele fala, guardemos calma diante das forças conturbadas que eventualmente nos cerquem, né? E deixemos o verbo ou a decisão para a hora do equilíbrio. Então, não haja na hora da cabeça quente, não haja quando você está alterado, não haja quando você está nervoso, não tome decisões, não mude nada na sua vida, não assine nada, não deixe nada, né? Não, uma boa noite de sono, às vezes, é a melhor conselheira que a gente pode ter, aguardar para o dia seguinte, né? Às vezes você toma uma decisão, fala uma coisa, né? Como o seu Ulisses falou, que a gente pode se arrepender depois, machuca as pessoas, e muitas vezes a gente não queria fazer aquilo, né? E a gente não pode esquecer que tem influência espiritual. Às vezes a gente sente, né? O marido não está bem, ou a esposa não está bem, o filho chega irritado,
e o cachorrinho parece que está inquieto, e sabe, a gente sente que tem uma tempestadezinha se formando ali. Se nessa hora a gente não se recolher, fazer silêncio, né, e começar a falar com calma, com tranquilidade, a gente não inverte a coisa, a gente transforma aquela ventania numa tempestade realmente que vai tirar tudo fora do lugar. Então, é um exercício constante, porque volta ao que eu falei e finalizo, o mundo em que nós vivemos é um mundo de permanentes tensões. E são tensões internas e externas, entre nós e nós mesmos, entre nós e o mundo, né? Entre nós e as diversas situações que nós temos a viver. E se equilibrar diante destas tensões, saber lidar com elas, saber se abaixar quando não é possível enfrentar, saber enfrentar quando é necessário enfrentar. Essa dialética, né, entre combate e recuo, é essencial para nós. Agora, como é que Deus nos ensina isso? Sentadinhos numa cadeira de escola e com uma aula teórica? Não, ele nos põe na vida e fala, aprende a nadar, né? Se vira, você tem que aprender, você tem que sair daí mais forte. Então é esse o trabalho, né? Mas vamos lá, vamos abrir para mais comentários. César, Deus nos abre para a prática, né? Coloca na vida, na prática, na real mesmo, né? Porque não tem como aprendermos a ter paciência comprando ela aí no supermercado, né? Deus não dá. O Leandro está do lado de si. Deus não nos dá a paciência, assim, né? Como uma mágica, uma varinha, né? Ele vem e nos dá uma dificuldade, coloca um familiar ou uma situação, às vezes por pouco tempo, às vezes por uma vida toda, mas é para a gente aprender a ter a paciência, a desenvolver a paciência. Né? A gente tem que olhar para a paciência, né, Nilce, como um exercício permanente de adquirir força, mas de um tipo diferente. Nós nos acostumamos com a violência, nós nos acostumamos com a agressão, né, com a cólera. Como o Sebastião falou, as pessoas não aguentam 5 minutos de estresse e já precisa de um comprimido, né? As pessoas estão... porque nós nos acostumamos a viver num mundo em que com um celular eu peço uma pizza, com um celular eu compro um remédio, comunico com as pessoas, mas isso faz uma dezena de anos aí, 20 anos que nós temos isso, 30. Né? As pessoas, para falar com alguém, tinham que entrar na fila, esperar a ligação se completar, o telefone funcionar, levava dias para chegar uma carta, meses para ter notícias, né? E a gente está todo afobado hoje, porque tudo tem que acontecer na velocidade do nosso querer. Né? Então, paciência é esse exercício de ganhar força. Né? Eu conversava esses dias com uma aluna, né, e que tem dificuldades para aprender tudo, e aí eu tentava, ela queria largar tudo, né, e eu tentava convencê-la, falei, olha, se você não fizer esse esforço agora, que você é jovem, que você não tem família, que você não tem filhos, quando é que você vai fazer esse esforço? Você pode fazer mais para frente, mas vai ser mais difícil. Então, ela está lá pensando, mas é assim, todos querem, né? Teve uma que largou um curso que estava fazendo, que era um curso um pouco mais difícil, porque ela falou, eu quero ser enfermeira, mas eu preciso desse curso para ser enfermeira, então eu vou fazer o seguinte, eu vou largar esse curso e eu não quero mais ser enfermeira, eu vou fazer osteopatia, né, que é uma especialidade que tem aqui, porque não exige esse curso de ciências forte. Então, assim, a gente sempre vai procurando o caminho que é o mais fácil, o caminho que dá o retorno imediato. Não, fazer 3 meses de esforço, não, imagina, é muito tempo. Nenhum esforço, nenhum trabalho, né? Nós não queremos
E aí eu olho para a vida de gente como Chico, eu falo, meu Deus, como é que ele aguentou? Porque a gente acha que o Chico recebia as mensagens, ficava sentadinho ali e era só isso a vida dele. A gente não sabe que ele tinha 14 irmãos, que todos os irmãos dele se casaram e todos morreram cedo, deixando as mulheres viúvas com os filhos, que ele teve que assumir, que ele às vezes não tinha dinheiro, né, sequer para pôr comida na mesa, nunca pegou um centavo dos livros que escreveu, trabalhou anos e anos e anos como faxineiro, depois escriturário, né, nunca... mas para pagar o enterro do irmão, ele teve lá e ganhou 3 cortes de terno, né, que o presidente da Federação Espírita mandou para ele. Para pagar o enterro do irmão, ele foi na alfaiataria e vendeu os 3 cortes para poder pagar o enterro do irmão. E foi uma vida assim, né? Então, assim, 10% do que esse homem teve de problema, de dor e de dificuldade, qualquer um de nós desmontaria. Então, o que Jesus viveu em 3 anos, né, e culminando em 33, na verdade, porque ele começa, né, já sendo perseguido desde criança e vai até a cruz, né? Chico vai viver em 75 anos de trabalho, em 96 de vida, porque mesmo antes do espiritismo ele estava lá trabalhando, ajudando a família, socorrendo. Então, exercício de paciência, na verdade, não tem nada a ver com ser bonzinho e ser bobinho. Exercício de paciência significa almas que conseguiram trabalhar a disciplina. Porque você tem que ter disciplina para calar a boca, você tem que ter disciplina para não reagir, você tem que ter disciplina para se controlar, e você tem que ter disciplina, porque esse é o lado passivo da paciência. Mas a paciência é uma virtude ativa também. Quando eu quero um diploma e ele é difícil, eu preciso de paciência. Quando eu quero construir algo e é difícil, eu preciso de paciência. É um passo por dia, é um esforço por dia. Quando eu quero aprender uma língua, os cursos de 3 meses fogem, porque não existe. Não tem como. Aprenda russo em 2 semanas, mas sabe Deus lá de que russo ele está falando, porque a língua russa você não vai aprender em 3 semanas, e nenhuma. Então, não existe milagre, mas a pessoa começa, é difícil, é difícil, deixa para depois. Então, existe um lado passivo que exige autocontrole, então é autocontrole, existe um lado ativo que exige trabalho, disciplina, esforço. E eu não estou falando aqui porque eu já tenho tudo isso, hein? Estou falando aqui porque nós estamos estudando em grupo, todo mundo está lembrando a todo mundo o que cada um de nós precisa fazer. Todos nós estamos nesse trabalho, né? De autocontrole, disciplina e esforço. Oi, Davi. E depois Lília. Sim, graças. Obrigado. Sempre pensei que nosso sofrimento é menor que o sofrimento dos outros. Quando um ser sofre com frequência ou intensidade, pode gerar um caráter rebelde, amargo, frio e intolerante. O mérito está em enfrentar a prova com paciência, resignação e até doçura. O sofrimento deve nos tornar mais empáticos com o sofrimento dos outros. Paz e amor sempre. Bem, Davi, é isso mesmo. Como é que a gente vai entender a dor do outro, né, se a gente não passou por lá? Quer falar alguma coisa, Ju? A Lília. A Lília. Não sei, eu penso que todas as virtudes, elas têm a base do amor. E a paciência, ela é a porta de entrada de todas as outras, porque uma vez que você tem paciência, você é humilde, você tem o respeito ao próximo, você tem a tolerância, e com o tempo você entende que se você não está paciente,
você precisa ser trabalhado, não outro, né? E é nesse momento que você enxerga, a minha vida inteira, todos os dias, eu trabalho a paciência e o equilíbrio, e eu sinto que sempre busquei a yoga, a meditação. Eu acho que a verdade absoluta e divina, ela está em todas as coisas, em todas as partes. Isso, né? Só que com a doutrina espírita, ela é muito didática, é muito mais fácil, com a razão. Mas o que eu sinto nesse último ano, né, do nosso estudo, que eu tenho aprendido muito. Eu até refleti muito na virada do ano, fazendo o meu balanço anual, né? E o que eu comecei a fazer a yoga porque eu sempre tive um problema de coluna, escoliose, e isso surgiu quando eu tive meu filho. Eu acho que foi a providência divina falando, vai fazer yoga para ter paciência. E como a Yuri bem colocou, é muito mais fácil a gente adquirir isso do lado de fora de casa do que de dentro. Então, isso me ajudou muito a lidar com pressão do trabalho, pressão de todo mundo, né? Mas o último ano eu sinto que eu tenho muito mais paciência comigo mesma e, consequentemente, com os outros. Isso acaba refletindo e sendo um ciclo, e eu tenho muito menos dores, né? Tem semana que eu falo, eu não fiz yoga essa semana e não tive dores. Por que será, né? Então, tudo acontece da forma que tem que acontecer, e quando a gente se dá conta, as coisas se tornam muito mais fáceis, né? Então, é a nossa fé de saber que tudo está no momento certo, na hora certa, só que a gente às vezes não enxerga e demora um pouquinho mais para isso. Perfeito, Lili. Muito bom. Eu fico pensando, né, quantas tragédias, né, podem acontecer por falta de paciência, né? Quanto a gente vê acontecendo coisas graves nas vidas das pessoas pela falta de paciência. Então, como a Lilian disse, a paciência é a porta de entrada para as outras. E acho que, sem exceção aqui, todo mundo precisa trabalhar a paciência. Todos nós precisamos trabalhar a paciência. Porque, como diz no texto, a gente tem 1000 alfinetadas todos os dias, né? É uma coisinha aqui para resolver, é a falta de tempo para fazer alguma coisa em casa, é alguém que levanta a voz um pouco mais, e aquilo vai se acumulando, né? Aquilo vai se acumulando. Então, e às vezes, quando a gente não trabalha a paciência nas pequenas coisas, as coisas vão se agravando. Então, é nas pequenas coisas que a gente vai desenvolvendo a paciência. Então, cai um prato no chão. Ao invés de gritar, acontece, né? Alguém que fala agressivo. Não fui eu que falei agressivo, foi ele, o problema é dele. Então, por que perder a paciência? Então, quantas coisas a gente pode evitar, né, de grave na nossa vida, se a gente desenvolve a paciência, porque aquele que não consegue se controlar e não espera o momento adequado, como a Nilce disse, não espera o momento adequado para responder, né, não espera a nuvem abaixar, né, como a gente diz, vamos esperar a nuvem abaixar para a gente resolver o problema. Não, a gente tem pressa de resolver o problema, a gente quer resolver na hora. Então, às vezes a pessoa sai e a gente vai atrás para resolver o problema, porque não aguenta esperar o momento certo. Você quer resolver aquilo naquela hora. Então, isso é algo que a gente precisa se corrigir, porque não é assim, as coisas não se resolvem no meio da tempestade. Mas isso é um exercício diário. Todos nós aqui temos que fazer esse exercício, porque senão a gente não aprende nunca. Então, a gente começa nisso nas pequenas coisinhas do dia a dia, para que a gente se exercite. Quando vem alguma coisa mais séria, mais grave, a gente já está acostumado e a gente já consegue manter a serenidade, né? Então, o desenvolvimento da paciência traz serenidade diante da cólera, diante do desespero, né? Diante do nervoso, diante do sofrimento. Então, a serenidade, ela é um desenvolvimento que se faz
todos os dias. E não vai cair do céu, como disse o César, Deus nos coloca aqui, a gente tem que aprender a nadar no meio da tempestade, no meio das ondas, e é assim que a gente vai aprendendo. Mas isso precisa de energia, né? A gente precisa colocar energia nisso, para que a serenidade seja uma conquista espiritual. Porque um espírito sereno evita muito problema, porque as alfinetadas vão continuar, né? A gente está no mundo, e essas alfinetadas, os problemas, eles vão continuar, né? E se a gente não se tornar o bambu que enverga, mas não quebra, a gente vai quebrar. E aí, aí as consequências são graves quando a gente quebra, né? Então, é o exercício diário, né, da gente fazer com as pequenas coisas para que a gente saiba reagir diante das grandes, né, diante dos problemas maiores, porque se a gente não faz no pequeno, o grande vai ser muito complicado. E é aí que as grandes tragédias acontecem, né? Então, a gente vê tragédia acontecendo no trânsito, a gente vê tragédia acontecendo no trabalho, a gente vê tragédia acontecendo entre casais, em família, né? Então, é algo muito, muito sério. E a gente vai sempre estar falando sobre a paciência, porque a gente estuda, mas amanhã a gente vai perder a paciência com alguma coisa. Então, vamos lá. Exercício, né? Ai, muito bem falado, Gi. Eu estava aqui, eu até ri, porque eu comecei a lembrar das expressões que eu falava antes, né, de conhecer a doutrina espírita, porque a doutrina espírita realmente nos educa, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, eu falava assim, ai, eu não engulo sapo, ai, eu não levo desaforo para casa. Gente, era assim. Aí eu fui falar para o Alexandre, aí eu falei assim, ai, eu não levo sapo para casa. Aí a gente começou a rir por isso. Mas, gente, não é? E aí, como a doutrina nos educa, a gente começa a mudar. Hoje, ixi, eu encontro vários sapinhos, engulo e tá tudo bem. Quer dizer, não é sempre não, mas eu tô bem melhor que antes. Mas isso, né, é a consciência, né, e o trabalho pessoal, que aí ele diz no texto, né, a autodisciplina é diretriz da alma. Então, quando a gente adquire, né, a autodisciplina, quando a gente se disciplina, a gente dá uma diretriz para a nossa alma. Qual é o nosso foco? É o melhoramento, né? A gente quer se melhorar, a gente quer crescer, a gente quer evoluir. Então, qual é o foco? Né? Então, a gente tem que disciplinar a alma e para direcionar a nossa alma para esse foco. Para direcionar a alma para esse foco, a gente tem que se disciplinar. Não tem escapatória. A gente tem que aprender a nadar no meio da tempestade e enfrentar, né? Mas isso não vem do dia para a noite, é um exercício diário, é a reflexão diária. Quando a gente faz o balanço do dia, chega à noite a gente faz o balanço do dia, retornar, né, nesses momentos em que a gente perdeu a paciência e trabalhar isso para que no dia seguinte não se repita, né? Então, quebrou um prato, não tem problema, vai e joga no lixo, tem outro, né? Alguém gritou, a gente acalma, né? Não grita por cima, porque piora. Se você grita por cima, aí a tempestade se instala, é um negócio, né? Não, o César tá tão bonzinho, vocês não fazem ideia. Ele é alguém que está trabalhando realmente a paciência, porque ele era alguém que não tinha paciência, ele era o tipo, eu não levo desaforo para casa. Assim como a mãe dele era assim, e ele aprendeu e cresceu para se defender, e ele era alguém que não levava desaforo para casa, mas hoje ele está sabendo fazer papel de bobo para ficar. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Não, é feliz. Né? Mas então, exatamente. E tá feliz, né? Estou feliz. Está feliz que tem razão, como disse a um equilíbrio, né? A gente tem que saber falar, tem que saber se posicionar, tem sapos que a gente pode, sim, né, engolir, passa um salzinho, né, faz uma fritada e paciência.
E outros não, né? Isso não vai, não, sinto muito, eu não aceito isso está errado. A gente tem que ter Mas e saber falar, saber né? falar, né? Não precisamos partir para a briga e para a confrontação, né? Até chegar ao cólera, que é pior, e depois ter que pedir desculpas ainda, né? E aí criar toda uma série de tragédias e de confusões que nós não precisamos, né? Oi, Paula. Eu ia falar justamente isso. Eu percebo que a paciência, que é um tema que me chama muita atenção, está diretamente ligado ao nosso orgulho, né? Porque, como o César disse antes, eu vejo duas questões envolvendo a paciência. Quando eu quero algo relativo a mim, a paciência funciona e eu vou aos pouquinhos até chegar onde eu quero. Quando é relativo ao que o outro quer ou ao que o outro fez ou falou para mim e atingiu o meu orgulho e me feriu de alguma maneira, aí não existe a paciência. Por quê? Porque você quer, a todo custo, fazer valer a sua voz, né? Porque a gente se acha superior, a gente se acha melhor, e aí eu vou gritar, vou esbravejar e vou falar mais alto que o outro. Então, eu acho que tem dois exercícios aí, né? O orgulho tem que ser um bichinho que vai sendo diminuído para que a paciência possa aumentar. E é complicado isso, porque a gente tem um limite na questão de ser paciente, porque muitas vezes você engole o sapo, mas muitas vezes você tem que ter uma imposição da sua vontade e do seu posicionamento na situação, porque às vezes se faz necessário que isso aconteça. E é aí que vem essa questão de você saber falar e argumentar sem o grito e sem os exageros para que você não perca a razão. Porque isso é possível, né? Isso é perfeitamente possível. Então, você tem que dominar o seu orgulho para que você consiga talvez reagir a uma situação de maneira ponderada, para que a sua opinião também seja válida, ou, se você tiver maturidade suficiente e se conhecer, saber se vale a pena ou não continuar nessas questões, porque às vezes não vale a pena, né? Porque você sabe, tem muita coisa que a gente passa pela vida com pessoas e no trabalho, que você sabe onde vai dar. Tem pessoas que são irredutíveis. Então, situações que não são, como é que fala? Quando você consegue negociar. Tem situações que não são negociáveis. Então, a gente tem que saber localizar isso e usar a maturidade a nosso favor, né? Então, tudo eu acho que faz parte de um amadurecimento também. Você deitar e pensar o que foi que houve, como eu reagi, poderia ter sido de outro jeito ou não? Meu orgulho está ferido? Foi necessário? É tudo isso ou eu estou supervalorizando a situação? Porque muitas vezes a falta de paciência vem de uma situação que você supervalorizou porque está com o orgulho ferido, né? Então, a gente tem que analisar tudo isso. Não é fácil, mas faz parte do nosso processo de aprendizado. Nós estamos aqui para isso, né? Perfeito, Paulo. Oi, Karen. E depois a Glaucia ou o Luciano. Tem uma coisa que é importante também nessa questão dos sapos engolidos, né? Que sejam engolidos e esquecidos. Porque eu sei por mim, às vezes engulo o sapo, mas na primeira oportunidade que dá, ó, te lembra? Sabe? É uma coisa que fica corroendo, eu acho que magoa e dói, destrói mais a gente por dentro do que a gente não leva um desaforo para casa ou qualquer outra coisa, porque a gente fica com aquilo lá dentro da gente, pensando, matutando, querendo saber e esperando uma oportunidade de revidar aquele assunto para quem nos ofertou um sapo em algum momento, né? Eu acho isso aí bem difícil também de fazer. Mas é também um exercício, né? O exercício do perdão, né? É o exercício da gente, da compreensão, do perdão, e olhar para outra pessoa como alguém em aprendizado também, alguém que está
né, precisando também se esclarecer, né, aprender, e acho que quando a gente olha para a pessoa com os olhos de irmão imperfeito, né, e em aprendizado, e podendo conversar, né, depois que engoliu o sapo e que ele foi um pouco digerido, mas voltar no assunto com calma e tranquilidade para que o aprendizado se faça das duas partes, eu acho que isso é muito importante. Talvez, né, antes de passar a palavra para o Luciano e para a Gláucia, talvez pensar de um jeito... Essa é uma dificuldade de todos nós, né, Karen? É difícil, às vezes, processar, né, uma mágoa, uma agressão, uma ofensa, né, uma desfeita. Todos nós sofremos com isso, né? E tá, é lógico que às vezes é o nosso orgulho que está em questão, mas eu acho que ajuda muito a gente quando nós começamos a pensar que se eu já viso, né, como a Giovana falou, se a gente já tem como alvo o crescimento, cada experiência dessa, se eu olhá-la como uma experiência de aprendizado e de crescimento, eu não vou precisar realmente fazer, a digestão está feita ali, eu processei o processo todo ali, já acabou, porque eu digo, ok, eu fui capaz hoje de tolerar isso, eu fui capaz hoje de não reagir, nossa, hoje eu fui capaz, a pessoa que está ali na nossa frente, ela não vai entender nada, porque você não abre a boca, você está vivendo na tua luta interior, no teu processo interior, guardou a calma, guardou a tranquilidade, né, passou por aquilo, mas você sabe que saiu mais forte, você sabe que aprendeu autocontrole, você sabe que aprendeu disciplina, né? Que a gente precisa olhar para as vitórias que o mundo não olha, né? Esse é o problema. O mundo olha só a afirmação do ego. Você venceu, você impôs sua vontade, você conseguiu, você teve mais, né? E o mundo ainda não está preparado para ver essas vitórias, né? Que são as vitórias do autocontrole. Eu estou virando dono da minha alma, de mim mesmo, das minhas reações. Oi, Gláucia. Oi, Luciano. Oi, boa noite. Eu fico, assim, às vezes pensando que esse exercício da paciência diária, a gente tem que realmente fazer esse exercício, procurar fazer isso todos os dias, em todos os momentos, porque acho que a maior paciência que a gente vai ter são referentes, assim, àquelas provas divinas, sabe? Às vezes a partida de um ente querido e que você não vai poder mudar isso, então você tem que ter essa paciência, você vai ter que... porque senão você enlouquece, né? Às vezes algumas coisas, por exemplo, uma doença que acontece, né, na sua família, então você vai ter que exercitar a paciência, você querendo ou não, porque você vai ter que passar por aquilo, né? Às vezes você perder um filho ou você esperar uma gravidez, então, assim, são coisas que estão fora do nosso controle, né? Porque a gente está falando sobre paciência, mas somente de coisas que a gente consegue controlar. Mas e aquelas, assim, que são desastres naturais, né? Que elas fugiram do nosso controle, né? Então, é isso que eu não sou uma pessoa paciente, mas nesse último ano eu tive que exercitar muito a minha paciência, justamente porque aconteceram coisas que foge do controle dos homens, né? É uma coisa divina. E então o espiritismo tem me ajudado muito em relação a isso, né? Que seria a aceitação daquilo que aconteceu no tempo que Deus quis e que não vai adiantar eu me revoltar, né? Porque só vai me trazer doença e vai adoecer as pessoas que estão em volta também. Então, eu acho que a gente tem que exercitar realmente a paciência no dia a dia para quando chegar essas provas maiores que a gente não tem controle, a gente poder usar desse autocontrole, né? Para continuar a nossa caminhada, né? É aquilo que está lá no começo do texto, né, Gláucia? Nós temos um trabalho a fazer porque nós temos uma história, uma vida, um passado, tanto nessa vida quanto nas outras, e nos fortalecermos para o futuro, que é o que você falou.
Mas existe um aspecto nisso, Glaucia, e você faz uma belíssima introdução a algo que eu estava pensando aqui, porque eu posso partir do que você falou. A paciência é Quando nós estudamos o que nós estamos aqui estudando, a paciência começa a ganhar uma dimensão que ela não tem nas outras religiões, que ela não tem nas outras filosofias, porque nós trabalhamos com razões, com o entendimento das coisas. A doutrina me diz, olha, você não está tendo esse problema ao azar. Né? Isso, ao acaso. Você não está tendo esse problema porque você é uma vítima inocente das circunstâncias. Né? E então, há um trabalho de autocontrole, disciplina, conquista da serenidade, mas, estudando o que nós estamos estudando, qual é a resposta para aquilo que não é humano e foge do nosso controle? A resposta é que já está na mão de quem tem que estar. Só que quando eu entendo isso, eu fico sereno. Eu posso falar para o meu filho, não beba. Ele vai na festa. Eu não estou lá, eu não sou Deus. A partir dali é ele e Deus. Eu posso falar para o meu marido, olha, não saia com tal pessoa porque é uma má companhia. Eu posso falar para minha esposa, não faça tal coisa. Mas a partir do momento que a pessoa decide, ela decide. Eu não sou eu que decido. Né? E aquilo que não está na minha alçada é entre a pessoa e Deus. Ou entre Deus e o mundo. Uma catástrofe natural, o que é que você faz? Ajoelha, fala, Senhor, me dá força aqui para eu poder limpar o estrago. E amém, Jesus, eu não posso fazer nada. Isso foge, não está no meu controle. O que não está no meu controle, eu fico sereno, porque não está no meu controle. Então, eu quero engravidar. Né? Se atormentar por quê? É exatamente o contrário. Né? É dizer para a vida, e falo isso porque lembro, né, de amigas, de pessoas que eu conheci. Então, eu pego esse exemplo que você deu. É quando a pessoa relaxa que acontece. É quando ela diz, olha, está na tua mão, Senhor, eu estou disposto, né? Eu e minha esposa estamos aqui, queremos, né? Está na tua mão. A hora que o Senhor quiser, eu estou aqui disponível, né? Mas Deus, às vezes, testa a nossa paciência e a nossa confiança. Porque, muitas vezes, Glaucia, e é aí que o Espiritismo é bonito, nós não valorizamos, nós desprezamos. Eu nasço sem família hoje, e isso me dói muito, mas muitas vezes eu judiei da família no passado, não valorizei o pai, a mãe, os amores que eu tive. Né? Então, assim, não é questão de procurar culpas e culpados, né? É confiança em Deus. Né? O que tiver, Senhor, no meu plano, e eu estou pedindo, se eu merecer, eu sei que o Senhor vai me dar. E se eu não mereço, me faça digno, me ajude a merecer. Mas eu entrego na mão de Deus o que pertence a Deus. Isso tiraria das nossas costas 1000 inquietações, 1000 depressões, 1000 sofrimentos. Então, a paciência é esse exercício combinado. Eu faço a minha parte. Eu me esforço para fazer a minha parte. Agora, a de Deus, eu não tenho dúvida que Ele faz. Sempre. Eu não tenho dúvida. Quem tem falhado no acordo sou eu. Né? Ele esperava que eu tivesse um pouco de calma, de autocontrole, de disciplina. E Dr. Bezerra diz, né, ele fala, quando nós pedimos, Deus sempre responde. A resposta sempre vem. Só que você precisa esperar um pouco, né? Porque ele precisa pôr a carta no correio, a carta precisa ser enviada, né? E às vezes a carta é uma pessoa que vai chegar na nossa vida, é um grupo novo de amigos, é uma pessoa que vai nos mandar uma notícia, né, vai nos abrir um caminho.
Então, Deus manda as respostas, mesmo que seja não. Mas ele manda, ele vai dizer para nós, olha, por enquanto não. Agora, eu confio nele. O que eu posso fazer com a tempestade? Bom, agora, Senhor, eu posso me curvar. Né? Agora, o Senhor dá um jeito de parar a tempestade, porque isso foge da minha alçada, eu não tenho como fazer isso. Né? Então, a pessoa doente, bom, eu vou até onde eu aguento, né? Porque se for para eu perder a paciência, né, e começar a gritar com a pessoa que está doente, é melhor eu sair e dar uma volta no quarteirão. Né? Mas nós temos direito, inclusive, de perder a paciência, porque nós não somos ainda santos e anjos. Mas quando a gente sente que vai, nós temos que ter uma estratégia também para quando nós vamos perder a paciência. Né? Sai para dar uma volta, toma um banho gelado, né? Acha uma estratégia, né? Entra em prece, cria uma estratégia para esses momentos. Porque nós não somos ainda anjos. E a mensagem de Emmanuel é paciência conosco. Né? Agora, Senhor, ajuda a minha fé, para que eu tenha paciência no que eu preciso ter paciência. Disciplina, esforço, autocontrole. Mas, Senhor, aumenta a minha fé, para que em tudo aquilo que escapa do meu controle, para que eu entregue na tua mão. Agora, para pensar 2 segundos, Gláucia. O que é que realmente está no nosso controle? Não tem nada no nosso controle. Pouquíssimo. Pouquíssima coisa. Então, a gente deita com a cabecinha no travesseiro e fala, Senhor, amanhã eu levanto e vou fazer o melhor que eu posso, para não ser um peso para o Senhor. E o resto, eu faço confiança. Né? Então, o que vai acontecer com o filho, o que vai acontecer com a família, que eu vou passar no vestibular, eu vou para tal lugar, eu vou fazer tal... Não sei. Né? A gente precisa ligar um pouco o automático e deixar na mão de Deus. Eu não controlo a vida, eu não controlo as coisas, eu não controlo as pessoas, eu não controlo o mundo, eu só posso cuidar do meu canteirinho. Eu posso não gritar com a pessoa na minha casa, eu posso ter uma palavra de tranquilidade com as pessoas com quem eu trabalho, eu posso ser uma fonte de serenidade para as pessoas que vivem comigo, mas eu não posso resolver os problemas do planeta. Agora, se eu confio em Deus, pode ter certeza, gente. Tem umas histórias meio trágicas lá na Bíblia, né? Sodoma e Gomorra, por exemplo, né? A bagunça chega num nível que o Senhor fala, bom, chega, né? Acabou. Vamos dar uma lição nesse povo. Né? A história de Noé e o dilúvio. Né? Então, assim, eu não sei como Deus vai resolver. Eu sei que ele tenta com amor. Às vezes durante séculos. Mas chega uma hora que a paciência dele também acaba. Porque é a paciência do professor, né? Ele fala, bom, você não aprendeu de um jeito, eu tenho que te ensinar de outro. Né? Deus nunca perde a paciência. Mas chega a hora que ele fala, vamos mudar a estratégia. Né? Então, assim, por que nós às vezes estamos sofrendo? Porque ele tentou com amor antes. Mas a gente não quis. Né? Então, às vezes ele muda a estratégia. Né? Obrigada. Obrigado a todos. César, eu estava pensando que a paciência começa quando nós terminamos nosso dever. E qual é nosso dever? É a melhorar. Então, nossa paciência começa quando nós fizemos tudo isso que podíamos para nos melhorar. Então, a paciência começa quando nós fizemos o nosso possível. Eu ajustaria a tua fala dizendo a paciência em Deus, né, de entregar na mão dele, começa quando nós já fizemos o nosso dever. Né? Porque fazer o nosso dever também, às vezes, exige paciência. Eu me lembro também que você disse um dia, paciência é a ciência da paz, saber lidar com a paz. É um trabalho, né? Nós temos um longo trabalho, mas é bonito, porque eu acho que essa mensagem de Emmanuel nos convida a ter paciência, primeiro conosco, né? Então, mesmo quando nós não tivermos paciência,
a gente diga, ok, hoje não consegui, mas amanhã talvez eu consiga. Então, é um exercício, é um trabalho. Mas eu acho muito bonito, porque nós comentávamos, e o nosso tempo está esgotado, né? Me perdoe. O Sebastião, no sábado, no nosso estudo, lembrou quanto é difícil, quantas lutas a gente perde às vezes, né? Para ganhar uma. Mas é esse o exercício, é isso que é bonito. Porque quando eu caio lutando, quando eu caio em combate, eu já estou ganhando força. Eu já estou adquirindo competência. Já estou entendendo como funciona a vida. E eu já estou aplicando a minha força e eu já estou lutando o combate que é invisível para o mundo. Porque durante milênios nós lutamos os combates que o mundo reconhece. Eu quero ganhar, eu quero ter poder, eu quero ser o primeiro, eu quero conseguir isso, conseguir aquilo. E o mundo aplaude esses combates, né? Mas o mundo não vê o combate das almas que estão trabalhando para construírem a si mesmas, para não serem mais joguete das forças. Então, alguém que não devia nada para ninguém, né, vem a este planeta, enfrenta 33 anos de luta, de sofrimentos, e deixa para a gente um exemplo, né, de combate, de paciência com a nossa ignorância, com as nossas... Né? E nós não temos por que reclamar, né? Nós temos um caminho para fazer e a gente tem que ficar mais forte, não tem outra opção. Né? Então, é luta, é difícil, mas se eu confio em Deus, a paciência é a arte de não brigar com a vida. Eu me alio à vida. Eu me transformo num aliado das leis da vida. Eu não posso brigar com a vida. O temporal não vai acalmar se eu sair gritando contra ele. Né? E se eu tentar ficar de pé e me opor ao temporal, muitas vezes eu vou quebrar. Agora, eu também não posso ser um molenga, né? Que um soprinho me derrube. Então, é uma dinâmica de ganhar, né? Como o Davi falou, a gente ganha com a dor, ganha com a paciência, essa arte de crescer sem se tornar insensível. Né? Nós não podemos crescer e ficar forte, mas insensíveis. Né? O nosso crescimento, a paciência tem que me fazer amar, entender, compreender o outro. E quando eu vejo quanto é difícil, por que eu não vou ter paciência com o outro? Né? É tão difícil. Então, aos pouquinhos nós vamos chegando lá, mas aos pouquinhos, né? Não é para amanhã cedo. A gente já sabe o caminho. Agora é ir trabalhando nele, né? Sem se desesperar, sem se culpar, sem se magoar, né? Sem se tratar mal. Nós não precisamos disso. A gente tem que ter amor por si mesmo também. Nós já chegamos aqui. Né? O caminho agora a gente vai fazendo, né? Aos pouquinhos. Mas eu vou, então, convidá-los para a nossa prece final e peço perdão aí pelo horário, porque nós já extrapolamos. Querido Mestre Jesus, queridos amigos, queridos benfeitores da vida maior, nós agradecemos a luz, as bênçãos, estas presenças de amor, de ternura. E nós sabemos que muitas vezes não entendemos, que muitas vezes não compreendemos, mas vocês, queridos amigos da vida maior, vocês olham de mais alto as nossas vidas. E se pudessem, nos diriam, continue a caminhada, um pouco de paciência, dê mais alguns passos. Você não está vendo
mais à frente, a resposta virá. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor não nos teria criado para nos abandonar. Não nos teria criado se não nos amasse. Pai divino, nós pedimos, ajuda-nos a ver, a perceber, a compreender os mecanismos do teu amor. Tu nos deste, Senhor, tanto, e nos dá tanto todos os dias. Ajuda-nos, Mestre, a não olharmos na direção do vazio, quando temos tanta plenitude. Nós te pedimos, Senhor, que eduque nossos corações, que eduque nosso olhar, que eduque nossas almas para a vida. E não há bem maior do que estar na tua presença. Não há riqueza maior que ter-te em nossos corações. Pouco importa, Senhor, os nossos caminhos, nossas lutas, dores, se nós tivermos o teu amor, se ele nos acompanhar pelas estradas da vida, então nós estaremos bem, nós estaremos lúcidos, nossa alma estará serena, nosso coração em paz. E como Paulo, o grande apóstolo, que nós possamos chegar ao fim da caminhada e dizer: eu lutei o bom combate, o combate invisível para o mundo, mas que os teus olhos, Senhor, são capazes de ver. Que os nossos pequeninos esforços neste combate possam ser celebrados com alegria pelo teu coração, que nos espera há tanto tempo. Muito obrigado, Senhor, por estas bênçãos de paz que caem sobre nós. Que elas permaneçam em nossos corações, que elas guiem nossas vidas, que tragam serenidade para o nosso coração. Que nós saibamos esperar as respostas do teu amor. Fique conosco, Senhor, nos abençoe, nos ampare, nos guie pelos caminhos da vida. Fique conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.